Muito bem, pessoal, estamos de volta, né? Para dar continuidade ao nosso conteúdo de energia, trabalho e potência, hoje nós vamos encerrar com potência mecânica. Vamos ver o que está por trás, né, desse conteúdo, por que isso envolve muito máquinas, veículos, motores, né? E vamos ver qual a relação com o trabalho e com a energia demandada para tal atividade, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, o que é potência? Você já deve ter se perguntado como é que eu sei que um som é mais potente que um outro? Quando um carro é mais potente que o outro? Pois é, a potência, deixa eu voltar aqui, pegar minha canetinha, né? Potência é uma grandeza física que está diretamente relacionado com a rapidez com que determinado trabalho é realizado, é feito, tá? Ou com que rapidez uma determinada quantidade de energia pode ser convertida, pode ser transferida, né, num sistema conservativo, por exemplo. Então, quando a gente diz que um som ele é potente, é quando ele consegue converter a energia dele no menor espaço de tempo. Por exemplo, sons para festas, para eventos, quando eles conseguem converter energia elétrica em energia sonora o mais rápido possível. A gente diz assim que um som é potente, tá certo? Então, por definição, a potência média é. Se tem média é porque eu estou dividindo o trabalho por uma certa unidade de tempo, né? Então, é trabalho tal por tempo. Agora, vamos lembrar das unidades físicas. Trabalho é dado em joule ou em joule, né? Tempo é dado em segundos no sistema internacional. Portanto, joule por segundo vai surgir uma nova unidade para você de aluno no primeiro ano, que é conhecido por watt, tá? Por exemplo, a potência de uma lâmpada é de 25, 30, 20 watts, tá? Então, isso está exatamente relacionado com a quantidade de trabalho que é realizado por unidade de tempo, tá bom? Pois muito bem. Aí vamos lembrar uma coisa, que trabalho é força vezes deslocamento, né? Quando essa força é constante, quando ela é paralela ao deslocamento, né? Porque ainda teria vezes o cosseno do ângulo, né? Então vamos substituir naquela forma para a gente ver o que é que dá. Então potência média é força vezes deslocamento, porque aqui é trabalho, né? Sobre ΔT. Ora, mas quem é deslocamento sobre ΔT, hein? Aqui está embutido uma fórmula muito conhecida nossa, velocidade média. Portanto, a fórmula de potência média pode ser escrita assim: força vezes velocidade média. E uma outra maneira de se achar o watts é força é dada em quê? Em newtons. E velocidade média? Em metro por segundo. Então, quando eu multiplicar newton por metro por segundo, eu acho o watts também. Tá bom? O que é a potência instantânea? Eu vou já falar um pouco dela mais para frente. É aquela potência medida pela força de um determinado veículo, motor, para aquela velocidade instantânea, naquele instante, quando o intervalo de tempo é muito curto, muito pequeno, tá? Tudo bem? Quando a gente fala de potência, a gente lembra muito do que Joule conseguiu definir há anos atrás, né? A ideia de cavalo. Quando um carro tem 90 cavalos, 80 cavalos, o que é que significa? Por exemplo, um cavalo a vapor, ele vale 735 watts. E na Europa, né, o horsepower, que também é o mesmo cavalo a vapor, vale 746 watts. Tá? Mas o que isso significa? Significa que o cavalo a vapor ele foi determinado tomando por base um cavalo mesmo. Tá? E ele conseguia levantar pesos com uma velocidade constante aqui dentro desse balde, numa razão de, por exemplo, 75 quilos, a uma altura de 1 metro por 1 segundo. Então, quando a gente substitui tudo isso na forma do trabalho, porque ele está realizando um peso, a força-peso, né? Então é massa vezes gravidade vezes altura. Então tá aqui. O trabalho da força-peso realizado pelo cavalo é massa 75 vezes a gravidade. A conta foi feita com 9,8, né? Aqui, vezes a altura, que era 1 metro. Então, quando a gente multiplicar tudo isso, 75 vezes 9,8 vezes 1, vai dar 735 watts. Por que watts? Porque ele faz tudo isso em 1 segundo, né? Então, o trabalho aqui vai dar 735 joule. Quando eu dividir pelo tempo, que é 1 segundo, vai dar 735 watts. Então, cada um cavalo a vapor vale tudo isso. Tá bom? Só para você se ligar. A ideia de potência
para os veículos hoje em dia veio dessa motricidade animal, tá? Então, graficamente, caso vocês peguem alguma questão envolvendo o gráfico, vocês vão ver que quando se falar de potência instantânea, ela vai estar em função do tempo. Então, o módulo do trabalho da força também é dado em função do tempo calculado pela área. Você lembra? Ó, a gente sabe que a área abaixo do gráfico é a relação entre potência e tempo. Portanto, é exatamente o trabalho. A gente já tinha visto isso também lá em trabalho igual a força vezes deslocamento. Tá bom? Se for acima do eixo zero, trabalho positivo. Se for abaixo do eixo zero, trabalho negativo. Tá? O que é a potência instantânea? É aquela medida da quantidade de trabalho realizado num processo de tempo muito pequeno, muito infinitesimal, né? Então a gente diz que a potência é instantânea para uma taxa de variação na quantidade de trabalho numa variação de tempo que tende a zero. É tão pequeno que tende a zero. Nem variou o tempo, como se fosse algo constante. Tá bom? Então, é como se dissesse assim, ó, a potência instantânea é a variação de trabalho para uma variação de tempo. Quando essa variação de tempo nem existe, é quando ela tende a zero. Então, a potência ia ser praticamente, né, a potência ia tender ao máximo nesse momento. Tudo bem? Dado, claro, instantaneamente. Então, a potência instantânea é usada para calcular a taxa de realização de trabalho para cada instante. Ou seja, ela não vai durar um longo processo, porque no caso seria a potência normal. Por isso, quanto menores os intervalos de tempo, mais precisas serão as medidas de potência. Curioso isso, né? Agora, falando especificamente da potência mecânica, né? É aquela que é definida como a taxa de variação nas formas de energia para aqueles estados de movimento que a gente estudou, seja de repouso, seja de movimento elástico, seja de movimento gravitacional, cinético. Então a gente pode calcular a potência mecânica de um corpo quando há variação de energia cinética, ou seja, quando um corpo está se movendo, né? Lembra, a energia cinética está relacionada ao estado de movimento do corpo, ou de energia potencial, que é a posição de um corpo, quando ele está distante da Terra a uma certa altura, gravitacional. Quando ela está submetida à ação de uma força elástica, potencial elástica. Tudo bem? Então, essa potência que é associada a essa transformação de energia só se aplica para sistemas com dissipação de energia, né? Ok? Uma vez que o atrito, a resistência do ar, né, e outras forças na energia mecânica, no caso, para a energia mecânica dos corpos, vai se manter constante. Vocês vão compreender melhor já já nos exemplos. Se liga. Você não viu nas aulas anteriores que trabalho é igual a exemplo, igual a energia? Portanto, se trabalho é o mesmo que energia, vamos lembrar três fórmulas importantes para o nosso cálculo de potência, né? Qualquer cálculo de potência que você vai fazer vai enveredar por qualquer uma dessas três. Então, presta bem atenção, tá? Você que está assistindo a aula, esse seria o nosso slide resumo do nosso encontro de hoje. A potência que está associada ao movimento, portanto, é a potência igual a energia cinética sobre o tempo. Ora, mas como é que eu calculo a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Quando eu fizer isso e dividir pelo tempo, eu teria a potência de um veículo em movimento, por exemplo. A potência associada, por exemplo, para aquele cavalo. Então, lembra que a potência que a gente usou para a força-peso é utilizando o trabalho da força-peso. M vezes G vezes H dividido pelo tempo. E por fim, a potência associada à elasticidade, né, de um elástico, enfim, né, de um arco flecha, é a potência elétrica dividida, né, a energia potencial elétrica pelo tempo. Como é que calcula a energia potencial elétrica? K vezes variação da deformação da mola ao quadrado sobre 2. A gente vai ver isso em já exemplos para você compreender melhor. E para a gente já encerrar a potência, que é bem simples, como que a gente pode calcular o rendimento de uma máquina? Tudo que eu compro, eu consigo usar 100% dela? Fisicamente isso é impossível, porque existem as forças dissipativas, né, para consumir parte dessa energia. Mas eu posso calcular o quanto de rendimento aquela máquina pode dar para mim, né? Então,
Aqui é para explicar o que eu estou falando para vocês. Ó. Toda energia total é recebida para um sistema, mas nem toda energia é utilizada. Parte dela é utilizada, parte dela é dissipada. Boa parte dessa energia está sendo perdida em forma de energia térmica, né? Os equipamentos esquentam, né? A lâmpada esquenta, enfim. Então isso é energia não aproveitada, tá? Então a quantidade de energia que está associada a uma potência a gente chama de energia total, portanto potência total. A energia que é útil, portanto potência útil. E a energia que é dissipada nós vamos chamar de potência dissipada, tá? Portanto, se liga aí. A potência total de um equipamento é nada mais nada menos que a potência que foi utilizada mais a potência que foi desperdiçada, né? Que foi dissipada, tá? Portanto, o rendimento vai ser calculado, ó, isso é uma letra grega, né? Nepsilon. A gente usa tipo um N, só que uma perninha maior. Ela é uma grandeza adimensional, ou seja, uma grandeza que não tem dimensões, tá? Você vai ver que o resultado é um valor numérico apenas, como se fosse matemático. Ele é dado pelo quê? Simples. É só dividir aquilo que você consome pelo aquilo que foi fornecido à máquina, tá? Ou produzido pela máquina, lançado no sistema pela máquina. A máquina produziu 80 joule de energia, mas só foi utilizado 70. Então, qual a potência, qual o rendimento dessa máquina? É dividir 70 por 80, vai dar um decimal, vocês vão ver que quase sempre vai dar um decimal. Se você quer ver rendimento em porcentagem, porque quase sempre porcentagem é a expressão mais usada para rendimento. Ah, minha máquina me dá 90% de rendimento, me dá 80%. Então você multiplica por 100, tá bom? Então, só para mostrar que rendimento não tem unidade física, potência dada em watts, a potência dada em watts. Quando eu cancelo, o número fica desacompanhado de qualquer unidade física, tá bom? Então tá aí, ó. Nepsilon é PU sobre PT. Se eu multiplicar isso por 100, o meu rendimento vai ficar em porcentagem. Tranquilo, pessoal? Isso é muito simples. Vamos ver aqui umas situações para você compreender melhor. Em uma pista de corrida ideal, um carro de massa 1000, você vai tirando os dados, varia sua velocidade de 0 a 80 km por hora, ou para você ter velocidade, eu já sei que está embutida energia cinética, né? Em um tempo de 10 segundos. Qual a potência média desse motor nessa arrancada? Então, é potência de uma energia cinética para um dado tempo, que foi 10 segundos. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho a massa, eu tenho a informação que eu preciso transformar, né? No Sistema Internacional, a velocidade não pode ficar km por hora, tem que ser metros por segundo, né? Então, tá aí, ó. Vai acontecer uma transferência de energia de motor para o carro através de trabalho, chamada de energia cinética, né? Portanto, o trabalho vai ser transformado em energia cinética. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar 90 km por hora para metros por segundo. Quem lembra? Divide por 3,6, exatamente. Você que respondeu, né? Então, divide 90 por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Então, eu vou calcular o meu trabalho, que nesse caso é minha energia cinética. Como variou de 0 a 90, é simplesmente fazer o cálculo em cima do 90, que no caso não é nem 90 mais, é 25, tá? Agora, se fosse de 10 a 90, eu tinha que fazer o cálculo para 10 e para 90, tudo bem? Então, ó, massa 1000 vezes velocidade, que é 25 ao quadrado, dividido por 2. 25 vezes 25, 625. Vezes 1000, 625 mil. Quando eu dividir isso por 2, vai dar 312.500 joule. Isso é a energia cinética, é o trabalho. Para calcular a potência, basta dividir agora o trabalho pelo tempo, que é de 10 segundos, né? Então, tá aí. Potência dividir o trabalho, 312.500 por 10. Portanto, vai dar 31.250. Ok? 31.250 watts. Ou, é bom a gente já ir discutindo isso com vocês, 31 mil passou de 1000, né? Então, se eu voltar aqui 3 casas, tá? Eu acho que tem um aqui sem precisar existir, né? Na verdade, era o 2 e o 5, tá? E aí, volta a 3 casas, que significa dividir isso por 1000. Cada 1 kW vale 1000 watts. A gente sabe disso na parte elétrica, né? 1 kWh é 1000 watts por hora, tá bom? Então, se eu dividir esse número por 1000, vai ficar 31,25 e não 12, né? Kilowatts. Tranquilo, pessoal?
É simples, né? Vamos a mais um exemplo. Uma empilhadeira levanta uma caixa com um peso. Aí ele já está me dando o peso, ó. 5 kilonewtons. Kilonewtons, lembra, quilo é 1000. Então é 5.000 newtons, tá? Do chão até uma altura de 3 metros. Ah, se fala que vai haver um deslocamento horizontal, perdão, vertical, vai ser o trabalho da força-peso, né? Exatamente. Num tempo de 14 segundos. Portanto, qual a potência média desse levantamento? Veja que essa questão não mencionou o valor da gravidade. Mas se é trabalho da força-peso, se tem altura, eu vou usar ela. Então, a gente vai usar a gravidade como 10, tá bom? Então, tá aí. Nesse movimento, acontece uma transferência de energia. A empilhadeira realiza trabalho para levantar a caixa. E a caixa, por sua vez, ganha energia potencial gravitacional a cada nível. Portanto, calcula-se o trabalho da seguinte maneira. O trabalho da energia potencial gravitacional é fazer massa vezes gravidade vezes altura. Ora, mas eu nem tenho massa, nem tenho altura, por quê? Por isso que a questão não deu, né, a gravidade. Porque ele já me deu o peso direitinho, ó. Peso já é massa vezes gravidade, né? Já é 5.000 newtons, né? Então tá aqui, 5.000 vezes a altura, que é 3. 5.000 vezes 3, 15.000 joule. Então tá aí o trabalho. Como eu tenho o tempo de 14 segundos, basta eu agora dividir, que eu vou achar a potência média. Não é tranquilo? Então tá aí. Potência média é dividir 15.000 por 14. Esse valor vai dar 1.071 watts. Mais uma vez, passou de 1.000, né? Se eu voltar aqui a vírgula 3 casas, agora sim, né? Vai ficar 1,071 kilowatts. Tá bom? Toda vida de watts para kilowatts, basta você dividir por 1.000 ou deslocar a vírgula 3 casas. Vamos a mais um exemplo. Agora, falando de rendimento, né? A potência disponível em uma queda d'água é de 800 kilowatts, né? 800 mil watts, tá? Qual é a potência útil? Portanto, essa potência é disponível, né? A potência disponível é a potência total. Portanto, qual a potência útil que se pode obter com essa queda d'água se nela for utilizada uma máquina hidráulica que tem rendimento de 50%? Ora, essa é tão fácil que até de cabeça a gente faz, sem precisar nem usar as fórmulas de potência de rendimento. 50% do que está disponível, que é 800, dá 400, né? Letra E. Mas se formos usar a fórmula é essa. Rendimento é potência útil sobre potência total. Se fizermos cruz credo, eu vou ter potência útil vezes 1, potência útil. Potência total vezes rendimento, fica potência total vezes rendimento, tá? Então, substituindo, potência útil vai ser a total, que é disponível 800, vezes o rendimento. Como é que eu escrevo 50% em decimal? 0,5, né? Então, metade de 800, 400. A gente já tinha chegado, né, esse resultado mentalmente. Vamos a mais um envolvendo a ideia de cavalo-vapor, né? Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade constante de 30 metros por segundo, olha aí, ele deu velocidade, né? É exercida uma força de 1.000 newtons. Ah, agora nós vamos usar uma fórmula que a gente definiu e ainda não tinha usado, né? Potência é igual a força vezes velocidade. Sabendo que seu rendimento é de 20%, determine aproximadamente a potência consumida pelo motor desse carro em HP, ou seja, em horsepower. Dado importante, um HP vale 746 watts. Por que ele me disse isso, Edson? Porque quando eu calculo a potência, né, pessoal, eu acho a resposta em watts. É o que nós vamos fazer, ó. Quando eu calcular a potência, inclusive eu vou utilizar ela para com rendimento, né? Que eu não vou usar essa potência toda, é só 20% dela, né? Então tá aí, ó. Potência é força vezes velocidade, ou seja, é 1.000 vezes 30. 30.000 watts. Não vou usar ela toda, né? Vou usar apenas 20%. Então tá aqui. 20% é igual a 30.000 sobre a potência total. Se fizermos cruz credo, ou seja, eu posso só trocar os meios ou os extremos em minha proporção que não altera o resultado, não é isso? Então tá aqui. Potência total é 30.000 dividido por 0,2. Quando eu divido isso, agora sim, eu tenho a potência realmente que eu vou usar para esse motor, que é de 150.000 watts. Quando a gente termina o cálculo de potência, a gente termina assim, ó, em watts. Só que essa questão quer que a gente, como se trata de um veículo, né, de um motor de um veículo, a gente escreva ela em HP. A gente está mais acostumado a escrever potência de veículo em HP, né, em cavalo-vapor.
Portanto, como é que eu faço? Simples. Uma regrinha de 3. Se um HP é 746 watts, quantos HP vai dar 150 mil watts? Ou simplesmente eu divido esse valor por 746. Quando eu faço isso, eu vou achar 200 HP. Tá certo? É muito simples esse finalzinho aí, tá? Você faz uma regrinha de 3 e você chega. Ou se preferir, divide 150 mil por 746. Tá bom, pessoal? Perdão aí. Pois muito bem. Fizemos nossos 4 exemplos. Quero agradecer a sua paciência, a sua atenção e a sua audiência. Terminamos energia, trabalho e potência. Eu acho que atendendo a pedidos de alguns alunos, no nosso próximo encontro eu vou só resolver questões de energia, de trabalho e potência. Tá bom? Muito obrigado e até mais.